Fala pessoal, tá começando mais um corte aqui no canal do Arquibancada Tricolor, então fica ligado e vem com a gente. Renan, quero puxar seu comentário acerca dessa partida, né? Até passar um pouquinho da minha visão também do jogo, que vai muito na linha do Chacon. Eu não consigo definir com nenhuma outra palavra que não seja vergonhosa você empatar um jogo contra a Inter de Limeira com um jogador a mais, um time ali que tá brigando, tem 6 pontos no campeonato, um time que joga a 4ª divisão, e é um time que, cara, jogou para vencer mais do que o São Paulo, né? Uma expulsão do Rua Tavares que foi justa, né? O árbitro até demora para ver e tudo mais, mas foi um time que brigou, um time que estava em cima do resultado, em cima do lance o tempo todo, estava guerreando. E o São Paulo, com essa passividade até de chuveirar na área, sem triangular, sem coletivo, eu sou um dos caras que eu sempre falo a favor aqui do Zubeldia, a gente sempre conversa, né, sobre o tema e é algo já bastante pertinente. Eu não sou fora Zubeldia, não tô nessa prateleira, mas, cara, é impressionante como ele não se ajuda, Renan. O jogo de ontem é um jogo de um técnico que não se ajuda. O cara tem erros, tem ajustes a serem cometidos e tudo mais, e obviamente o campo, a gente exime muito o campo muitas vezes, né, porque o campo também tem que responder mais, mas é um time que, assim, parece que evolui a cada jogo, não tem uma evolução a cada jogo o time do São Paulo coletivo. É a mesma coisa, Renan. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, esse empate travado do São Paulo contra a Inter de Limeira. Boa tarde, Gabriel, Chacon, galera que nos acompanha. Vocês vieram brabo hoje, hein? Calma, gente, é só o Campeonato Paulista, vocês estão muito bravos, cara. Só o Campeonato Paulista. Só o Campeonato Paulista porra nenhuma, mano. São Paulo entra em campo, tem que ser diferente, cara. Tem que ser diferente. Eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram a respeito dos dois jogos, porque acabou que os dois jogos foram condicionados e mais ou menos no mesmo tempo, certo? Uma expulsão no final do primeiro tempo. E a atitude do treinador nas duas ocasiões foi a mesma. Foi a mesma. O jogador no intervalo, ele entra no vestiário, ele senta, ele vai tomar água dele, ele vai relaxar. São 6 minutos que a comissão técnica fica conversando entre eles, certo? 6 minutos a comissão técnica fica conversando entre eles. E eles não mudaram nada. Cara, não existe isso daí, desculpa. Eu também não sou do fora Zubeldia. Longe disso. Só que, cara, ele precisa se ajudar, meu. Ele precisa se ajudar. Você tá jogando contra um time que já tá jogando com 3 zagueiros, certo? 11 contra 11, 3 zagueiros. E corajoso. Não 3 zagueiros jogando por uma bola. A melhor chance de gol do 11 contra 11 foi da Inter de Limeira. Ou eu tô falando besteira? Com os zagueiros saindo de trás. Levando todo mundo. Então, não foi fazendo o que quis com o Sabino, né? E não foi um 3 zagueiros brigando por uma bola. Não. Pressionando a saída de bola do São Paulo. Dificultando o jogo do São Paulo. Beleza, eu já sei que eles estão com 3 zagueiros. Quando um time está com um jogador a menos, o que eles fazem? Eles fecham, aí certo, vai todo mundo lá para trás da linha da bola, aí sim jogar por uma bola, que nem foi o caso da Inter de Limeira, baixa todo mundo, fizeram uma linha de 5 e uma de 4 à frente disso aí, sempre induzindo o adversário a fazer o quê? Jogar pelos lados do campo, óbvio, é uma coisa óbvia. Se eles já estão com 3 zagueiros, tem sentido o Caleri ficar sozinho no meio desses 3 zagueiros? Tem sentido na cabeça de vocês isso? Continuar na mesma estratégia, no mesmo modelo de jogo, sabendo que ia ser diferente, o Caleri sozinho no meio de 3 zagueiros? Gente, desculpa, não tem sentido nenhum. O único lance do segundo tempo mais assim foi esse aí, ó, numa jogada individual. E depois eu acho que o Lucas entrou bem. O Ferreira, né? Lucas Ferreira, né? O menino da base, o Ferreira da base. Isso. Ele que foi o mais que tentou, que teve coragem, que foi para cima, perdeu, mas não desistiu, foi para cima. A minha opinião é que de fora. Aí ele cortava para o meio, tentou finalizar de fora. Eu acho que foi o que mais teve coragem de jogar depois que entrou. Aí ele vai fazer uma substituição, ele me tira um lateral e coloca outro. Cara, não tem sentido, velho. Desculpa, não tem sentido. Você tirar um lateral e colocar outro. Vai testar o Cedric quinta-feira, 11 contra 11. Aí coloca o rapaz para jogar titular. Agora, você empatando o jogo com um a mais, você tira um lateral para colocar outro, qual que é a diferença de um para outro? Qual que foi a diferença do Igor Vinícius para o Cedric? 0, porque ele pegava a bola, tinha que cruzar, certo? A mesma coisa que o Igor Vinícius fazia, com o Lucas Ferreira na frente dele,
Do outro lado, a mesma coisa. O que eu faria no intervalo do jogo? Sai Igor Vinícius, podia entrar o Lucas, saía um dos volantes que ele tirou, colocaria outro atacante, certo? E tiraria o Ferreira e colocaria outro atacante. Eu vou explicar o que eu faria. 3 zagueiros. Ficaria atrás somente Arboleda, Sabino e o Enzo. Enzo, não precisa subir. Lucas Ferreira, você vai entrar, você vai fazer essa lateral direita inteira, malandro. Lateral direita inteira, entre aspas, porque o time só estava atacando, não estava correndo para trás, estava correndo para frente, certo? Certo. Do outro lado, Lucas, mesma coisa. Recuaria um pouquinho o Oscar. Aí sim você pode chamar um pouquinho o Oscar para iniciar o jogo. Né? Porque o São Paulo estava jogando na intermediária dos caras. Aí o Oscar vai armar o jogo por trás. Não o que ele fez contra o Santos, jogando 11 contra 11. Puxou um pouquinho o Oscar do lado do Pablo Maia. Oscar, não precisa nem voltar. Só os três e mais o Pablo à frente. Os caras nunca atacavam com 4 quando saía para contra-ataque. No máximo 3. Então os 4 conseguiriam se virar. Pronto. E 3 atacantes, por quê? Induzindo indo para os lados. Jogada individual. Lucas, pega a bola, vai para cima. Lucas Ferreira, pega a bola, vai para cima. Aí sim, eu tenho chance de ir nos cruzamentos ganhar dos caras. 3 contra 3 no ataque. André Silva, Caleri e Rian Francisco. Aí sim eu teria chance de ter jogada por dentro, de ter cruzamento e ter volume dentro da área. No final do jogo, quem que tava lá para cabecear dentro da área? Sabino e Arboleda. Porra! Por que não deixou o Caleri junto com os caras lá? Ele tirou o Caleri para colocar o André. Desculpa, eu não consegui entender. E no jogo contra o Red Bull, mesma coisa. Eu não consegui entender o que ele quis fazer. De forma nenhuma. Você tem que ser mais corajoso. Pô, igual o Chacon falou, estamos jogando contra o Inter de Limeira, cara. Com todo respeito, gente. Inter de Limeira. E com um a mais, cara. É isso que não dá para entender. Você tem um a mais contra a pior equipe do campeonato. O pessoal, um time que ainda não venceu. São 5, agora 6 empates do time da Inter de Limeira. E você não marca o gol com o time titular. Esse que é o ponto. Você fala assim, pô, reserva, aí você ainda tem a desculpa. Não, os caras não estão jogando sempre, não estão... alguns entram, outros não, papapá. Mas não pode. E assim, eu entendo que é o começo de temporada. Para quem defende por parte dessa tese, e até faz sentido, eu entendo quem fala, mas é o começo de temporada, mas cara, não pode, isso não pode acontecer, não pode, a ponto de você chegar para a coletiva e falar, olha, não, isso daqui, o que aconteceu hoje, não pode se repetir nunca mais, e reconhecer que isso não pode acontecer. Mas não, eu acho que contra o Bragantino, o Coisa falou, não, Campeonato Paulista é muito difícil. É sempre isso, muito difícil, Campeonato Paulista. É tudo muito difícil. O que e vai ficar mais difícil ainda quando você fica empatando com o time de Série D, né? Aí fica difícil mesmo o Campeonato Paulista. Então, assim, eu acho que o mais coerente, o erro já é um começo. O mais coerente nessa história toda foi o Caleri, dentro do campo ainda. Ele foi o mais sensato na hora de falar o que realmente aconteceu. Cara, assim, não é... Porra, o goleiro fez 3 milagres, 3 bolas na trave, não sei o quê. Porra, não entrou. Tem dia que acontece isso, tá tudo certo. Pô, a bola passava toda hora na frente do gol. Tudo bem. Mas não é o caso. Contra o Bragantino, nem o susto. Os caras não... Se tirasse mais um jogador do Bragantino, mesmo assim não ia dar um chute no gol. Eu te garanto. Cara, não existe isso. Desculpa. E aí não interessa, Chacon, se é o reserva ou se é o titular. Com um a mais... Eu tô contigo, Você tem que agredir os caras, irmão. Com um a mais, você tem que fazer por onde? O goleiro dos caras tem que sofrer, os caras têm que sair tudo morto de dentro do campo, porque foi uma pressão do cacete. E não é o caso, cara. E isso me preocupa. Me preocupa e não pro Paulista, Gabriel. Me preocupa lá na frente, mano. Me preocupa lá pra frente. Porque lá a parada é diferente. É diferente. Então, cara, essas entrevistas também de ficar passação de pano, é porque é o Paulista, porque é o gramado, porque é um a mais, porque é um a menos, porque é isso. Cara, acabou, mano. Não dá mais, velho. Não dá mais. Renan, e você mencionou o Caleri, e assim, eu falei até, o Gabriel estava junto na zona mista do jogo contra o Mirassol, né? E aí, eu fui, digamos, criticado por alguns sobre a pergunta que eu fiz ao Zubeldia sobre a questão do sistema defensivo
depois de um 4-1. Não pode perguntar depois de um 4-1, tem que esperar perder, aparentemente, para perguntar sobre o sistema defensivo, que é uma preocupação, sim. Está sendo exposto. Tá certo. Você está certo. Não tem que esperar tomar 3, 4 para perguntar do sistema defensivo. Até porque eu abro a coletiva, Renan, falando o seguinte: olha, Zubeldia, a primeira pergunta foi a minha. Só que aí é o seguinte: jogaram o microfone na minha mão, eu vou perguntar, dane-se. Não importa qual é a pergunta e se o treinador... existe uma coisa de timing da coletiva, mas não tinha como ter timing naquela situação. Não tinha, jogou na minha mão. Coletiva, porra, não tinha. Assim, aí vai falar, Zubeldia, parabéns pela vitória. Não vai fazer isso. Quer dizer, eu poderia até fazer, mas eu não vou fazer, porque a minha pergunta seria a primeira ou a última perguntando sobre o sistema defensivo, que eu vi muitas falhas naquele momento. Beleza. E aí eu fui criticado naquele momento, e até tá aí, tanto faz, dane-se. Mas eu abri a pergunta falando, tô fazendo essa pergunta aproveitando para não ser oportunista quando perder. Então eu tô aproveitando a vitória para perguntar sobre a questão defensiva. E aí, na zona mista, depois disso daqui, eu fui perguntar para o Caleri, olha, na coletiva, o Zubeldia elogiou a parte ofensiva. Falou que o São Paulo está criando mais, papapá. Como é que é para vocês? Como é que está sendo? Qual que é a tua visão sobre isso, sobre o aumento da criação, né? Sabe o que ele falou, Renan? Ele chegou na zona mista e falou o seguinte, realmente a gente está aumentando, papapá, mas tem muita coisa a ser corrigida, principalmente a parte defensiva. Desde o primeiro homem, meu papel de ir marcar, fazer a pressão e tudo mais, ou seja... o reconhecimento do jogador também, e principalmente do Caleri, que é um cara que eu gosto muito, também fora de campo, de chegar nas coletivas, na boa ou na ruim, e falar o que pensa. E falar que não tá legal. E falar que precisa melhorar. E defender o que tem que ser defendido também. Quando fazem alguma crítica desonesta, digamos assim. Quando passam do limite na crítica. Chega, não... Eu acho que passaram, isso não tem nada a ver, o elenco tá unido e tudo mais. É um cara que tem honestidade na hora de falar. E eu acho que isso falta bastante no futebol em geral. Eu acho que ontem faltou o Zubeldia ser um pouco mais honesto e falar: fomos mal. Assim, de uma forma mais explícita. Nas entrelinhas ele até fala. Mas assim, fomos mal. Tivemos um a mais, 45 minutos e não tivemos competência para marcar. Vamos corrigir isso, até porque tem Velo Clube e na sequência tem um clássico. Entendeu? Então falta só um pouquinho mais disso. Entendeu? De falar. E assim, tem que questionar, cara. Tem que questionar. Sinto muito. Tem que questionar. Na vitória, na derrota, no empate, tanto faz. Você pegar, Gabriel, um jogo inteiro, porque o São Paulo jogou um jogo inteiro com um jogador a mais, certo? 45 contra o Red Bull e 45 agora, mais os acréscimos dos 2 jogos. E não fazer um gol. E não simplesmente não fazer um gol. Não estar perto de fazer um gol. Porque o Zubeldia fala que teve grandes chances claras. Eu não vi. Você vai desculpar. Se teve, eu não vi. Quando teve, eu acho que aquela do Arboleda, que ele joga para fora. Teve a do Arboleda, eu acho, no segundo tempo, jogando para fora. Meio que mas assim, com ângulo curto, mas meio espirrando, não é a dele, ele é zagueiro, não é centroavante matador. Cara, mas assim, não é uma bola trabalhada. Foi um cruzamento para a área, ele estava lá, não foi num jogo jogado. O do primeiro tempo, não. Tiveram 2 lances bons no primeiro tempo, a metida de bola para o Ferreirinha, e não entendi o porquê ele jogou a bola para dentro da área. Chuta cruzado pro gol, pô. Bate alguém, entra, sei lá. E uma outra também que o Enzo toca pro Caleri, o Caleri faz o pivô de letra pro Oscar, o Oscar dá de primeira no Lucas, o Lucas no Igor Vinícius, ele cruza e o Caleri cabeceia para fora. Jogada bonita, jogada boa, trabalhada. Isso sim não tem problema você fazer o cruzamento. Agora, não ficar cruzando alheio. Aí não, a bola chegou na pinta para ele, né? Fazer um passe, dar uma chapada, não cruzar aleatoriamente lá para a área. Foram essas as 2 jogadas do São Paulo ontem em quase 100 minutos de jogo. E quando estava 11 contra 11. Né? Então é muito pouco você jogar um jogo inteiro e não fazer um gol, não assustar o adversário. E, não estava jogando contra o Flamengo, não era clássico, não era o Atlético, o Cruzeiro, não. Era o Red Bull, que estava numa fase péssima, e a Inter de Limeira, que era a última colocada até a altura do jogo. Né? Então, cara, lamentável.
Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova pra você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.